Pessoal, para manutenção, um Yaesu FT450D, um cliente meu aqui do interior. O rádio estava funcionando muito bem, segundo ele, transmitindo perfeito, quando deu uma descarga elétrica e depois disso o rádio parou de transmitir, não tem potência. Vou mostrar para vocês aqui o rádio em 7 MHz CW e nada ligado na minha carga fantasma. Não temos absolutamente nada. Então quero fazer uma avaliação do sinal que chega aqui no PA, se temos amplitude necessária para poder excitar, e a gente já vai saber se a falha está aqui na parte excitadora, o transistorzinho responsável por excitar o primeiro driver, ou se o problema está aqui no estágio realmente é de potência. Saída do excitador está ligado agora direto no meu analisador de espectro, o qual eu vou verificar a amplitude do sinal que ele entrega para o PA. A gente vê aqui o marker Peak Search e eu tenho uma amplitude de 5 dBm. Ok, então temos bastante harmônicos, mas até isso não é problema. O que me importa é que eu tenho um sinal com uma excelente amplitude, chegando até o primeiro excitador. Então com isso eu já eliminei problema aqui na RF e F Unit, ficando a falha isolada, já isolando o problema aqui no estágio de potência, podendo ser excitador, ou pode ser driver, ou pode ser saída. Agora eu vou analisar estágio por estágio. Realizar um teste. Eu quero medir o sinal no gate do primeiro transistor e depois no dreno dele. É a mesma coisa nos drivers e a mesma coisa nos transistores finais, tá? Então vamos lá, medindo o sinal no gate do primeiro transistor, no excitador. Eu tenho menos 14,45 dBm. Menos 14,45. Vou anotar esse valor. Agora eu quero medir no dreno do transistor quanto eu vou encontrar de sinal. Tenho 11,75 dBm. 11,77. Anotar esse valor também. Medi, anotei os valores do excitador. Eu quero verificar nos drivers. Novamente no gate. Eu tenho 5,67 dBm nesse transistor e nesse outro. Lembrando como eles estão opostos. O gate desse daqui está desse outro lado. 5,95, 5,60, dando umas osciladas. 5,5, 5,4. E neste outro também 5,5, 5,4. Tá, eles estão bem parecidos. Anotar os valores deles. Medir agora no dreno de cada um quanto que eu vou obter. 16,30, 16,3, vai colocar 16,3 neste e neste outro,
15.7, 15.6. Anotar esses valores. Avaliar o nível de sinal que chega no gate dos transistores finais. Então, bora lá. Rádio em transmissão. Eu tenho menos 9.8, 9.9, menos 9.9 dBm em um transistor, e no outro menos 14, menos 15 dBm em um e também menos 10 dBm no outro. Tem coisa errada, por isso que não está amplificando. Quero avaliar melhor o que está acontecendo aqui. Vocês lembram dos valores que eu anotei em todos os transistores, né? O sinal antes e depois de ser amplificado. E eu montei um esquema muito, mas muito simplificado de um estágio amplificador de RF, por exemplo aqui do 450. Aqui eu estou com o estágio amplificador do manual de serviço dele, onde nós temos a entrada do sinal proveniente da RF/IF Unit, entra no primeiro transistor, no Q5001, é o RD06HHF1. Esse sinal é amplificado, passa pelo T5001, transformador casador de impedância, entre os estágios, vai para os drivers, que é o Q5007 e o 5006. Agora é um parzinho de RD16HHF1. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Novamente, passa por um outro estágio casador de impedância, e o sinal já mais amplificado, que ele veio pequenininho daqui, passou por esse transistor, ele aumentou, passa por os dois drivers, ele aumentou mais ainda, chega nos transistores amplificadores finais, os dois RD100HHF1, o sinal tem que sair gigante, ele já amplificação máxima, tem mais de 100 watts em cima do T5005. Aí daí para frente vai para low pass filter, acoplador automático e depois sim para a antena. Então tá aqui o estágio simplificado. O transistor excitador, os dois transistores drivers e os dois transistores de saída de potência do rádio. Então tem aqui no excitador o nosso primeiro transistor, primeiro transformador entre o estágio excitador e o estágio driver, aqui os transistores drivers, o segundo transformador entre estágio driver e os transistores de saída, e aqui o transformador de impedância entre os transistores de saída, tem impedância elevada para o low pass filter, que temos impedância 50 ohms. Bom, aqui quando nós avaliamos o sinal no transistor no excitador, quando viemos aqui no gate do excitador, encontramos o sinal de menos 14.41 dBm. Depois de ser amplificado, esse sinal subiu para 11.77 dBm. Então, o sinalzinho, o seno, que era pequenininho, com uma amplitude bem baixinha, aqui a gente vê a amplitude do sinal, ela era bem pequenininha. Depois de passar por ele, o sinal ele aumentou, foi para 11.77 dBm. Isso é de menos 14, aqui a gente tem um sinal negativo, menos 14.4 dBm.
e fomos para 11,77. É um ganho expressivo. Aqui o seno ele já está maior, né? Ele tem uma amplitude maior, ele cresceu em relação à entrada, tá vendo? Ele tem um seno maior. Aqui é o sinal na entrada dos transistores drivers, que a gente falaria de entrada ou gate, tá? Entenda-se que um sinal como um amplificador, desenho o transistor como sendo um amplificador nesse caso. Aqui no gate deles, depois de passar pelo transformador, tem os sistemas, tem os transistores para casar a impedância, eles também o sistema de atenuação, porque a gente não vai jogar todo esse valor elevado já diretamente. Ocorre uma atenuação para esse sinal ser jogado novamente no gate do transistor. E o valor que a gente encontra, 5,5 dBm. Então, o primeiro transistor é excitado com menos 14,4. O segundo transistor, os drivers já são excitados com 5,5 dBm cada um, uma amplitude bem maior. Na saída deles, no dreno, nós temos 16,3 e 15,8. Uma diferençazinha de amplificação entre um e outro é desprezível, tá? E eu não estou checando de forma a avaliar ganhos e perdas. É apenas um valor de referência, tá? Para mostrar para vocês. Então, no gate do transistor driver, nós tínhamos 5,5 dBm, uma amplitude razoável. Já no dreno do transistor, esse sinal foi amplificado para 16 dBm. Arredondar para 16 dBm. Já é um baita sinalão que a gente tem aqui. Veja a amplitude, como ela subiu do primeiro transistor amplificador e aqui na saída dos drivers. Só que na entrada dos transistores finais, nos últimos transistores, o sinal voltou a cair de forma absurda. Eu tenho menos 10 e menos 15 dBm. O sinal aqui, o seno que estava grande, ele tinha uma amplitude razoável, ela foi para menos 15, menos 10. Voltou a ser praticamente o mesmo sinal que a gente tinha na entrada do excitador. Entenderam? Alguma coisa aqui está fazendo com que o sinal no gate dos transistores amplificadores finais seja extremamente atenuado. Por isso que não há sinal, não há potência no conector aqui de antena. Alguma coisa está matando o sinal logo aqui na entrada. Capacitor em curto, transistor em curto, vamos dar uma olhada. Utilizando o multímetro, eu notei um curto realmente entre o gate e a massa. Resolvi levantar o gate dos dois transistores e novamente fazer aquela avaliação. Lembrando que a gente tinha em torno de menos 10 e menos 15 dBm aqui no gate dos transistores. Agora eu vou medir sem eles estarem conectados ao circuito. Coloquei o rádio em transmissão. Olha o valor que eu obtenho: 13,47 dBm e 13,5, 13,6 dBm. Vamos anotar os valores. Anotei no esquema já todo rabiscado que eu fiz aqui, esse diagrama de blocos, os valores que encontrei levantando o gate. Então o que eu fiz foi fazer isso aqui. Eu levantei o gate dos dois transistores e medi novamente nesse ponto aqui. Eu medi exatamente aqui.
os valores que eu encontrei. Agora 13.5 dBm. Antes eu tinha menos 10 e menos 15. Depois que levantei os transistores finais, o valor subiu de forma expressiva para 13.5 dBm. É o que realmente eu espero encontrar no gate dos transistores finais. Então por que será que com o transistor conectado ao circuito o sinal cai de forma tão bruta? Existe um curto entre o gate e a massa. Vamos medir com o meu multímetro conectado a ponta negativa no chassi do rádio, que é a mesma coisa, é onde vai conectado o source dos dois transistores, tá? O source, que é a aleta deles, vai a massa, temos o gate e aqui o dreno. Medindo diodo, ponta vermelha no gate, eu tenho um curto aqui no primeiro transistor. No segundo, um curto. Para exemplificar melhor, continuidade, tá? Veja bem, eu vou colocar a minha ponta vermelha agora no chassi do rádio. Meu multímetro está apitando, indicando curto. Eu estou medindo continuidade. Fica mais fácil para vocês conseguirem escutar também a hora que eu conectar minha ponta vermelha ao gate do transistor. Veja bem, vou até dobrar ele aqui. Ele está completamente desconectado do circuito. O terminal do transistor está levantado. Eu tenho um curto. Fazer o mesmo com o outro transistor. Terminal também 100% levantado. Tem outro curto. A descarga elétrica que esse rádio sofreu danificou os dois transistores do estágio final. Colocaram em curto o gate com o source. Se tivesse posto em curto, por exemplo, o dreno junto com source, o rádio nem iria ligar, porque a gente colocaria os 12 volts em curto diretamente com a massa, com o negativo. Eu vou vir aqui, ligar o voltímetro, ative a função voltímetro no meu multímetro, e eu vou ligar o rádio. Se eu vier aqui, eu tenho 13.8. Justamente toda a tensão, com toda a corrente da fonte, ela vem diretamente para o dreno. Se ele tivesse entrado em curto junto com o source, iria queimar o fusível, o rádio não ia partir. Se não tivesse fusível, poderia queimar o fusível da fonte. Se tivesse ligado na bateria de um carro, não tivesse fusível, pode até pegar fogo. Então, o fusível que vem no cabo de alimentação, também aproveitando para fazer os comentários, ele está aqui para proteger a parte elétrica da sua instalação no caso desses componentes entrarem em curto. Se eles falharem, eles são os únicos componentes no rádio realmente que têm condições de colocar fogo na instalação, no cabo de alimentação, tá? Por isso que o cabo tem fusível. É justamente no caso de um curto entre coletor e emissor em transistores bipolares, ou no caso de FET, entre dreno e source. Tá? No caso desse daqui, foi um curto entre gate e source. Então vou remover esses transistores, colocar um parzinho novo e certamente o rádio vai passar a amplificar. Tá aí os dois transistores fora do rádio. Vamos fazer um teste com o multímetro. Vou ficar aqui.
fazer o ajuste de 0 dele. Ok. Uma ponta no source e a outra no gate. 0. Realmente curto. Inverter. Negativo agora no source. Vermelho no gate. 0. O outro transistor a mesma coisa. Negativo no source. Vermelho no gate. 0 ohm. Vermelho no source. Preto no gate. 0. Curtaço, legal. Realmente os transistores foram dessa para melhor. Já coloquei 2 transistores novos, não ajustei ainda bias para eles, apenas para a gente poder fazer uma avaliação. Rádio aqui ligado, 7 MHz. Colocar ali transmissão. Temos 103 watts. Prontinho, voltou a transmitir. Tá perfeito. Estável. Foram somente os 2 transistores que foram para o espaço. Agora passa as informações para o dono. E tudo positivo, estando tudo ok. Só ajustar bias, fazer os testes, um alinhamento fino do menu de serviço, só dar uma repassada por desencargo e está pronto. Mesmo tendo substituído somente os transistores de saída de RF, quando eu faço isso eu gosto de repassar toda a parte de bias do PA, o PA inteirinho, do excitador, passando pelos drivers até o estágio final. Então, segundo o manual de serviço, eu tenho um ponto de teste aqui. A gente retira esse pequeno jumper. No lugar dele colocou a ponta de prova do meu multímetro. Esse pequeno trimpotezinho eu ajusto para o mínimo. Aqui o amperímetro do equipamento, o meu multímetro já está setado para amperímetro, e eu venho naquele trimpotezinho e ajusto para 100 mA corrente de repouso em cima do estágio excitador. 100 mA. Vamos lá, tá quase lá. 100 mA. Tá aí. mA. Estável. Eu tenho uma tolerância de mais ou menos 10 mA. Tá ok. Então o primeiro ponto foi ajustado. Posso remover as pontas do meu multímetro daqui. O próximo ponto de ajuste será um dos 2 transistores drivers. Eu também tenho outro jumperzinho desse que já está até removido. Para os drivers eu tenho um ajuste separado. Perdão, aqui. Este representa o ajuste desse transistor, esse trimpote desse transistor. Depois, para o estágio final, eu tenho este trimpote para esse transistor e esse trimpote para este outro transistor. Então vamos lá. Eu já ajustei esse trimpote que é para o excitador. Agora a gente vai ajustar os drivers. Bom, o primeiro trimpote a ajustar é o VR5402. Eu tenho que ler 500 mA, o valor que eu quero aqui. Que eu quero não, né? Que o manual informa. 500 mA. Estamos chegando lá. Opa! Vocês acham que é fácil? Ou ele desce, tá quase lá, tá no cabelinho. Ô, chateação, aí, 502. Agora eu vou ajustar este outro trimmerzinho.
mais 500 miliamperes. Então o valor que eu devo obter agora, 1 ampere. Aí, 1 ampere. Para ajuste de bias do estágio final, a gente tem que cortar aqui um jumper. A gente nota aqui temos 2 ferrites. Aqui bem entre eles a gente corta e liga nosso amperímetro. Novamente, colocar o rádio em operação. VR5404, VR5405. Aqui o valor 1 ampere para cada um. Então vamos subir 1 ampere para cada um. 700, 800, 900 miliamperes, 1 ampere. É normal eles irem esquentando e esse valor ele vai dando uma pequena alterada. Então a gente dá um retoquinho de um, retoquinho em outro. Tá aqui, 1 ampere. Agora no VR5405, o outro transistor, eu tenho que somar mais 1 ampere aqui. Opa, passou. Desce um pouquinho, sobe um pouquinho. Opa. Aí, 2 amperes. Estágio final também acertado, ajustadinho. Agora tá do jeito que deve ser. Finalizado todo o alinhamento da parte de bias, colocar o rádio em transmissão 14150. Temos 101.7 watts cravados. Tá aí, perfeito, consumindo 18 amperes. Eu tô com meu 746 Pro ligado, desligar ele. Agora sim, 16.5 amperes. Perfeito. Vou dar uma passada agora no menu de serviço, como havia reportado para o dono. A gente pode dar como finalizado daí. Certamente vocês devem estar curiosos, agora que o rádio está arrumado, qual o valor que eu encontro no gate dos transistores do estágio final, com tudo funcionando. Quem pensou que é este valor mesmo aqui, 13.5 dBm, está enganado, tá? Tendo carga, o transistor estando ok, existindo carga, esse valor cai para 2 dBm. É o valor aproximado, tá? Contando as perdas do meu cabo e tudo mais, eu obtive a leitura de 2 dBm. Provavelmente é mais, tá? Só que apenas como referência, o valor aqui no gate dos transistores do estágio final, 2 dBm. Finalizado o trabalho no FT450D, rádio já fechado, feito um ajuste fino no menu de serviço, rádio estava com potência original. Parabéns para o dono por manter o equipamento assim. E tá aí, rádio agora em teste de recepção. Rádio nota 1000, pronto para voltar à operação. Se por acaso a questão do meu áudio não estiver aí legal, estiver contento, o culpado é o Amadeu, viu? Foi ele que regulou. Excelente recepção. Dica: chegando o verão, terminou de fazer seu QSO, terminou de corujar a sua frequência de costume, desligou o rádio, não vai usar pela tarde, vai sair, não vai permanecer no shack. Melhor coisa: solta a antena,
desconecta da alimentação e deixe ele até um pouquinho afastado do conector de antena, para que não corra nenhum risco, mesmo de um pulso eletromagnético no caso de uma descarga próxima da sua residência. Tá bom? Espero que tenham gostado. Videozinho rápido, um abraço para todo mundo e até mais.